Diane, eu gostaria que você falasse dos números, como está a situação da Santa Casa hoje, em relação até aos últimos questionamentos que têm sido divulgados pela imprensa local. Santa Casa hoje eles já divulgaram, tem um endividamento em torno de 4 milhões, tem um déficit mensal por volta de 260 mil. Isso porque a gente está funcionando com a subvenção da prefeitura, que nós recebemos há uns 4 meses, vamos agora pegar a última parcela. Temos o PROOSP que nos ajuda e o PROUGE. Então, a Santa Casa hoje está basicamente funcionando com essas verbas que são direcionadas ao custeio de material, medicamento. Nessa subvenção da prefeitura, nós colocamos no plano de trabalho contas mensais de água, energia e telefone. Tá? Vamos por parte. Esses 4 milhões que é a dívida acumulada, se referem à defasagem entre o que a Santa Casa recebe e o que a Santa Casa gasta? É devido a que esses 4 milhões e se essa dívida vai continuar aumentando? Isso veio desde 2012, né? Acaba que você deixa de pagar alguns fornecedores e isso vai somando, né? Como o déficit é mensal, isso vai somando dia a dia. E se a gente não conseguir equilibrar isso, a tendência é ir subindo assim, gradativamente, é o que nos preocupa, né? E a receita que a gente tem hoje é menor que a despesa, né? A gente atende muito mais do que é contratado, é hora que a gente fala dificuldade de diminuir algumas questões aqui, são os atendimentos de SUS, né? Que eu já falei algumas vezes, e dando exemplo, a gente tem um contrato com o SUS para atender 45 cirurgias, nós atendemos em média de 96, tá? Tratamentos obstétricos, nós temos contratados do SUS 28 e nós atendemos 88. Então, na hora que a gente fala um pouco assim da gestão, a questão de economia, redução de custo, a gente tem trabalhado muito em cima disso. O que nos impede até o momento é não atender esse pessoal, atender apenas o que é contratado pelo SUS, é nossa preocupação. A gente poderia simplesmente falar, não, vou atender só 45. Né? Mas e a preocupação? Nós somos referência, como que a gente faz isso? E isso a gente tem tentado, junto à Secretaria do Estado, o deputado Bosco tem nos ajudado para aumentar o teto da Santa Casa, que desde 2013 reduziu. E a Santa Casa teve algumas dificuldades na época de cumprir metas, então foi reduzido esse teto, que a gente fala que é o valor mensal. E a partir disso foi corrigido tudo isso, a gente atende muito mais do que tem no contrato. Então, aumentando isso, vai diminuir o nosso déficit e a gente não deixa de atender outras pessoas. Mesmo assim, sabendo que o SUS não remunera 100% do seu custo dos tratamentos. Ô Diane, esses 200 mil mês, que é o déficit que a Santa Casa acumula, refere-se então basicamente a essa diferença entre o que o SUS paga e o que a Santa Casa atende? Ele coopera bastante por esse déficit, sabe? A gente tem uma média de 160, de 260, e você pode colocar que 150 é disso, sabe? E a gente tem várias despesas, né, com manutenção, nós estamos olhando aí alguns encargos que a gente tem que paga juro, né, nós temos parcelamento, isso pesa muito no nosso déficit, né, porque nós estamos fazendo as contas agora há pouco, eu e o São Antônio, o que a gente paga de juro é exorbitante, né, vai chegando num ponto que fica inviável, né, a continuação do trabalho dessa forma. E diante disso, quais são as providências que vocês têm tomado? Nós estamos buscando, internamente, nós estamos buscando reduzir todo e qualquer custo que a gente pode ter, com participação de todos os funcionários, equipe médica. Diariamente a gente tem estudado com eles, onde a gente pode mexer para reduzir, nós estamos mexendo, tá? Estamos melhorando também, qualificando o nosso pessoal para melhorar o convênio particular, né, que aumente a nossa receita um pouco. E estamos, no momento, buscando algumas parcerias, né, porque fica inviável a gente conseguir até estruturar alguma coisa sem condições de trabalho no dia a dia. Sempre que existe um problema com a Santa Casa, a prefeitura é muito cobrada também, né? Existe
essa relação, até porque é a Santa Casa que presta o serviço, grande parte dos serviços do SUS, né, que atende a população em geral. Como tem sido essa parceria da Prefeitura? O que a Prefeitura tem repassado, né, no que tem sido aplicado isso, e também em relação às emendas que o próprio prefeito citou, que ele repassou à Santa Casa ainda como deputado federal. Olha, a Prefeitura nos passou a subvenção, que já foi divulgada, de 650 mil em 4 parcelas, e isso foi para custeio de material e medicamento, água, luz, telefone do mês. E nós estamos agora pegando a última parcela e estamos tentando renegociar que isso seja renovado, tá? Nós estamos aguardando para conversar com a doutora Lídia para ver as possibilidades de renovação disso, tá? E nós recebemos as emendas, né? Uma de 2012 de 1.200.000, que foi sim do deputado Araceli, e de 960 também, que foi de 2013. Essas emendas, elas são direcionadas para equipamentos, camas hospitalares, são tudo para as unidades de atendimento, ou para o centro cirúrgico, ou para a UTI. E são verbas que, quando foi feito o plano de ação, já foi com esse destino. Então, nós não podemos trocar e usar isso para custeio. Nossa dificuldade é essa. Às vezes as pessoas não entendem, né? Saiu tanto para a Santa Casa, mas aquela verba já foi direcionada e o plano de trabalho foi feito, adequado na época o que precisava, tá? Nós recebemos mais 2 agora também, que foi do deputado Silas Brasileiro, 200 mil, e o deputado Eros Biondini também. E são para camas hospitalares, para material de lavanderia, sabe? Para material do central de esterilização, mas não para custeio. Tá? E a nossa dificuldade hoje é o custeio. Nós trabalhamos hoje, como eu já falei, com os convênios com material e medicamento, mas e o restante que fica? Né? O restante, nós temos manutenção diária, isso é a preventiva, a corretiva, né? Os encargos de funcionário, que hoje a nossa receita né, tá difícil para você cobrir a folha e os encargos. Então, não são só o material e medicamento. Na dificuldade que a gente tem, a gente prioriza o material e medicamento, porque o paciente não pode chegar aqui e isso faltar. Mas e o restante? Né? Isso faz parte do custeio, a nossa dificuldade está no custeio mensal. E esse recurso foi, apesar das emendas serem de anos anteriores, foi recebido agora em 2015. Isso, quando nós tivemos a oportunidade de ir em Brasília, né, conversar com o ministro, e ele tinha feito um compromisso que tentaria liberar essas emendas antigas da Santa Casa até o final, e ele saiu, mas as emendas, ele cumpriu conosco, né, as 4 emendas que a Santa Casa solicitou foram liberadas. Além desses 650 mil em 2 parcelas, né? Então, na verdade, 1.300.000 em 4 parcelas da Prefeitura, existe outro repasse da Prefeitura à Santa Casa? Na realidade, 650 é o total, tá? Então, foi 200, depois parcelas de 150, tá? Não, a Prefeitura auxilia com os plantões médicos também, mensalmente, né? Isso dá em torno de 160 mil e não teve outro repasse, não. E esses 160 mil são direcionados para os plantões? Já é pago direto para os médicos. Ô Diane, em relação aos projetos, né? A gente tinha várias providências em andamento aqui na Santa Casa. A questão da UTI neonatal, da nova UTI adulto, do serviço de oncologia, como é que estão esses projetos? Olha, a UTI neonatal a gente continua na mesma posição, né? Nós agora estamos recebendo o prédio da UTI, aguardando alguns detalhes para fazer a mudança da UTI adulto, né? E onde o espaço estará disponível para a UTI neonatal, que para uma segunda etapa a gente está tentando aí ver a possibilidade de viabilizar o funcionamento, né? Eu volto a falar que a dificuldade é a questão médica, né? A gente sabe que com 10 leitos é deficitária, então é uma situação que a gente vai ter que enfrentar aí também para ver uma terceirização do serviço. Nós precisamos estudar isso, que o ideal de uma UTI neonatal seria no mínimo 20 leitos e eu preciso de uma equipe médica, no mínimo 7 especialidades neonatal. E isso a gente sabe que a dificuldade não é só aqui em Araxá, não, é na região, né? A questão da oncologia, nós estamos retomando esse processo
conversamos agora com a Eliangote, eles têm interesse sim, está trazendo para cá, na situação que nós comentamos anteriormente, é a terceirização do serviço, né? E eles estão vindo essa semana discutir com a gente como isso vai acontecer na Santa Casa. Então nós vamos estar fechando detalhes para até levantar o que a gente precisa estruturalmente para a reforma do local, porque nós estamos com os equipamentos todos aí, que foi uma verba da isenção fiscal da CBM, né? Os equipamentos foram comprados, estão aí, mas a estrutura precisa de acabamento, né? Nós precisamos terminar o prédio. Então, nós estamos levantando se será mesmo efetivo esse tratamento aqui, se vai ser possível o Eliangote trabalhar aqui conosco, para a gente efetivar essa finalização do projeto, que nós até conversamos com a CBM, estamos vendo a parceria deles, porque tem um custo alto terminar o prédio também. Ô, Diane, voltando lá na frente nessa questão do custo, qual que é o valor desse custeio mensal, dessas despesas de custeio e manutenção da Santa Casa mesmo? A Santa Casa tem uma despesa hoje de 650 a 700 mil mês, tá? Aliás, é uma receita de 650 e uma despesa de 800 mil mês. Falei o contrário. Okay. Nós vamos conversar também com o senhor Antônio Ribeiro, né? Vamos começar, senhor Antônio, pela mudança na provedoria, né? O senhor assumiu como provedor tem pouco tempo e eu gostaria que o senhor falasse sobre esse desafio, até em função, né, dos fatos vivenciados pela Santa Casa que levaram a essa mudança. Realmente é um desafio muito grande, mas como tem uma equipe na Santa Casa e tem os sócios da Santa Casa, que é a mesa diretiva, nós contamos que com o suporte desse pessoal é possível dar um rumo e procurar uma solução, especialmente na questão da sustentabilidade da Santa Casa, que sempre trabalhou nessa situação de déficit, mas sempre teve um suporte. Só que, com a turbulência que ocorreu do ano passado, aliás, ao longo deste ano, e as mudanças, esse déficit entrou num crescente que é como a pessoa quando entra no cheque especial. Chega uma hora, ela tem que tomar uma decisão porque não consegue mais administrar. E a realidade é similar a essa. Então, a Santa Casa está passando por um momento difícil, está exigindo esse sacrifício de todo mundo, trabalhando numa economia de guerra mesmo, cortando hora extra, racionalizando os consumos de água, energia, envolvendo todo mundo, cada um em sua área, o que pode fazer para diminuir. E tem esses aspectos desse número de atendimento que se faz ao SUS, que é superior ao que o SUS reembolsa. Eu ia perguntar isso. Quando se fala em questão de gestão, a gente imagina que, de um modo muito simplório, muito simples, seria gastar o que tem, né? E no caso da Santa Casa, então, gastar o que recebe é diminuir esses atendimentos em cirurgias, clínico, obstétrico, pediátrico, né? Em vez de prestar aí quase, por exemplo, 95 cirurgias, prestar só 45. Isso é possível? Essa gestão terá que ser feita? Além de que o que o SUS remunera não ser total, é uns 60% do que se gasta, tem aquela parte que nós estamos fazendo e que não está recebendo. Então eu diria assim, que quando se fala numa gestão que fosse privada, essa decisão já teria sido tomada já com antecedência. Então, agora, como há uma expectativa, que é uma reunião em Belo Horizonte, envolvendo até o deputado Bosco, com o secretário de Saúde, que seria agora no dia 11/12, para se tentar alterar esse contrato que permitiria voltar a esse número que a Santa Casa está atendendo. Então, essa decisão ainda não foi tomada, exatamente para ver se não sofre descontinuidade. Agora, se não for conseguido, a decisão terá que ser realmente drástica. É isso aí, indiscutível.
Além disso, a Santa Casa está fazendo um esforço exagerado, que eu diria, de às vezes não estar recolhendo as contribuições legais, INSS, Fundo de Garantia, e tem parte disso, já foi até renegociado no passado, só que quando você renegocia, você tem essa conta do passado para pagar, mais a atual, e essas contas públicas têm uma cobrança de juros, multa, que praticamente inviabiliza. Então é um somatório de fatores que numa hora dessa, se não tiver realmente uma parceria, uma compreensão de ajudar a Santa Casa, realmente nós vamos entrar numa fase muito difícil. Quem tem ciência dessa situação? O Poder Público Municipal tem ciência? Os grandes parceiros da Santa Casa têm ciência? E há alguma perspectiva? Eu diria que a secretária de Saúde de Araxá, ela teve um envolvimento muito grande com a Santa Casa, conhece bastante a realidade, então ela é uma pessoa que está bem informada. Agora, nós já fizemos, que é o papel da provedoria, de ir atrás das pessoas. Nós já tivemos na CBMM, acredito que teremos uma abertura muito boa, apesar de que o foco da CBMM foi muito centralizado na parte da UTI, porque para a CBMM, como os equipamentos estão aqui, mesma coisa da UTI neonatal, e nós também ficamos indignados disso. Já tem tudo comprado, e por que não começa a funcionar? Mas é aquela história, está tudo pronto, mas o prédio está fechado. Você tem que fazer uma nova tomada de preço, que nós já estamos colocando no mercado, para fazer essas divisórias, fazer instalações sanitárias, salas, para poder instalar os equipamentos que já estão comprados, aguardando isso. Então é prioridade zero da Santa Casa pôr funcionar o que já foi adquirido, tanto para a UTI, para a quimioterapia, como também para a UTI e para as outras coisas. Como a quimioterapia não é só o andar da quimioterapia, porque a vigilância exige que o serviço de nutrição, o serviço de esterilização também esteja pronto, é o andar de baixo, tem que também ser feito. Para a quimioterapia é exigido também a ressonância magnética. Então você faz um somatório desses investimentos que ainda precisam ser complementados para a quimioterapia funcionar, já passam de 3 milhões de reais. Mas isso já foi passado já para a CBMM, com os valores ainda estimados, porque a tomada de preço real está em andamento, para a gente não ficar naquela de o valor é esse, chega depois, precisa de mais alguma coisa. Mas passamos também a situação do custeio, a CBM também está recebendo isso, e tivemos com a promotora, que nos deu, pelo menos, muito incentivo e uma linha de trabalho. Tanto que nessa semana está sendo feita uma reunião aqui na Santa Casa com o pessoal do Eliangote, que é para poder definir essa continuidade, se o Eliangote realmente vai ser o parceiro, porque o Eliangote também tem lá suas dificuldades, e a quimioterapia não é algo para dar muito lucro, ou não dá lucro. Então, isso tem que ser já delineado, quem vai ser o parceiro para suprir essas dificuldades iniciais. Então, em tese, essas são as nossas prioridades. Pôr para funcionar a quimioterapia e precisamos da verba para o custeio. Também tivemos com o prefeito, mas ele disse que isso com a secretária pode alguma coisa ser melhor tratada. E a nossa expectativa é nesse sentido.